Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Fator Humano, essa é a edição número 59, e eu tenho o prazer de receber hoje o Tiago Pinheiro Rosa. Tiago, que é funcionário da Faculdade de Tecnologia, FT da Unicamp, lá em Limeira, né? E também instrutor, né, na Educorp, a Escola de Educação Corporativa da Unicamp. Além disso, ele é presidente do grupo de trabalho Projeto Linguagem Simples e Inclusiva, ele que é um especialista em linguagem simples. Vocês vão entender isso. Tiago, muito obrigado por ter atendido o podcast, da gente estar aqui conversando. Seja bem-vindo, viu? Olá, Jefferson. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz por estar aqui com você para falar de um tema que eu sou muito apaixonado e que tem sido cada vez mais relevante em termos de sociedade, que é a linguagem simples. Perfeito. Tiago, eu gosto de começar os programas assim, para as pessoas se situarem. Quem é o Tiago, de onde veio, como chegou até aqui? Porque você tem um lance inusitado que eu não conhecia. Você tem 5 graduações. Eu queria que você me falasse sobre isso, que eu acho que você tem mais tempo de graduação do que de vida, porque você é um rapaz novo. Por favor. Obrigado, Jefferson. A minha história é uma história das mais completas e complexas em todos os sentidos. Eu sou um rio-clarense, minha naturalidade, nasci em Rio Claro, a cidade do céu aí mais azul do interior paulista. E então, todo o meu desenvolvimento, toda a minha parte de estudo foi feito lá até os 18 anos, mas com um sonho sempre de ser um militar, né? Então, diferente dos meus colegas que se preparavam para diversos cursos vestibular ou tinham já suas profissões definidas, profissões mais tradicionais, né? Engenheiro, médico, advogado, eu já queria ter seguido aí para a área militar, uma área que sempre me chamou muito a atenção. Não deu certo, eu não passo, na época um vestibular da FUVEST muito concorrido, né, Academia do Barro Branco, e é muito engraçado porque no mesmo ano a gente tem o primeiro Enem, que é via SISU, esse programa que depois se estabeleceu, e eu acabo tendo uma aprovação em medicina, então já começa por aí, né, essa questão de complexidade. Mas não fui fazer, tanto pela questão financeira, como também por não ter o dom. Admiro muito quem tem, mas não é o meu caso. Então, depois disso, eu começo a trabalhar em busca de talvez tentar novamente seguir aí a carreira militar, tentar em outras oportunidades, mas eu não tive êxito. E nesse meio do caminho, ainda na transição dos 17 para os 18 anos, eu já passo no meu primeiro concurso público. Foi um caminho aí que eu encontrei, né, um caminho profissional. Ao passar nesse primeiro concurso público, no Conselho Regional de Farmácia, em São Paulo, eu começo, então, a fazer a minha primeira graduação, que é gestão financeira. Sempre gostei muito dessa área, sempre fui muito das exatas, e eu faço como uma primeira graduação muito voltada mesmo para aprender mais, para também pensando em outros concursos públicos com uma área mais específica. Só que, durante a minha graduação de gestão financeira, eu percebi que, para eu estudar para os outros concursos públicos, seria necessário que eu também entendesse bastante de língua portuguesa. Sempre gostei muito, sou um apaixonado por língua portuguesa desde a época do ensino fundamental, do ensino médio. Tive professores que me motivaram a contemplar muito a literatura. Mas aí que entra algo engraçado, né, Jefferson? Eu ia mal nas provas, mesmo estudando, mesmo me empenhando muito, eu não tinha um bom desempenho nas provas, um bom resultado. E isso começou a me incomodar e eu falei, não, eu preciso resolver isso de uma maneira bem prática. Então, eu comecei a estudar e desenvolver metodologias, principalmente em gramática, para que eu pudesse, então, chegar lá na prova, ter bons resultados, cravar a questão. E nesse meio do caminho, precisando sempre também somar o orçamento, eu comecei a dar aulas particulares de matemática. Só que a maioria dos alunos já perguntavam, né? Mas você conhece alguém que dá aula de português? E aí eu comecei dando umas dicas, a coisa foi encorpando, e quando eu menos percebia, eu já dava aula de língua portuguesa e de matemática. E acabou sendo consequente uma segunda graduação, que aí foi a minha graduação em letras, que eu considero a minha principal. Nesse momento, né, que eu inicio minha graduação em letras, logo depois eu já ingresso aqui na Unicamp, eu ingresso na Unicamp no ano de 2014,
completei 11 anos, inclusive, essa semana aqui de universidade. E aí eu concluo a minha graduação em letras. E depois de começar a trabalhar de forma mais aplicada dentro da comunicação, porque a partir do momento que eu ingresso na minha faculdade, eu começo a ter propostas também para atuar como consultor, eu continuo dando aulas particulares para concurso, e começo a desenvolver cursos corporativos voltados mesmo à comunicação. Eu percebo que não bastaria só a comunicação, ela não se limita de forma exclusiva à língua portuguesa. Seria necessário aprimorar, trazer outros elementos. E então, o primeiro complemento que eu busco é uma faculdade em gestão de recursos humanos, compreender essa complexidade hoje que é a gestão, né, dentro, principalmente do serviço público e dentro das corporações de uma forma geral. E é um curso que muda bastante minha vida no termo de percepção, de entender como a gente precisa mudar a forma de preparar as pessoas, de lidar com as pessoas. Nesse meio do caminho a gente passou pela pandemia, que foi um período também que mudou a nossa cultura de comunicação, de convivência. E depois disso eu ainda arrisco um pouco de gestão de marketing, que foi outro curso que eu fiz, minha 4ª graduação, para aprender mais, porque durante mesmo a própria pandemia, tudo virou marketing, a gente viu o desenvolvimento de produtos, de ideias, de inovações, a gente vem para a parte virtual e até então me considerava um semi-analfabeto aí, digital. E a última, que também foi muito importante, foi a questão de gestão de tecnologia da informação. Eu vejo que hoje nada mais se faz sem tecnologia. Todas as pessoas, independentemente da geração, elas estão em busca de solucionar seus problemas dentro de uma tela, né, do próprio celular, seja no computador. E então eu chego à minha 5ª graduação, e sendo que as últimas 3 foram mais estratégicas para buscar um conhecimento adicional mesmo, para que eu pudesse aprimorar cada vez mais a minha capacidade em ensinar, em transmitir conhecimento e em ser mais efetivo nos momentos de aprendizagem. E essa chegada na Unicamp, essa aproximação com a Educorp, como é que se deu? Porque a tua história, assim, ela vai se entrelaçando, né? Eu acho que não é muito diferente de várias outras histórias, mas é que como você tem toda essa especialização, quer dizer, você foi cursando aí coisas à medida que as necessidades foram se apresentando para você e você foi querendo, né, aprender mais. Depois de toda essa complexidade, como é que você chega na linguagem simples? Isso é muito interessante. Um ponto a destacar, Jefferson, é que eu fiz 46 concursos na minha vida até entrar na Unicamp, tá? E num período curto de tempo. Ao entrar na Unicamp, o primeiro ponto assim de impacto foi justamente ter vindo para Limeira, onde aí nessa época eu já morava em Piracicaba, que foi a cidade do meu primeiro concurso, e aqui em Limeira nós estamos de certa forma distantes, né, no Campo Central de Barão Geraldo, em Campinas. Só que nós tivemos a oportunidade aqui, né, de participar de um programa desenvolvido pela Educorp. A Educorp tinha acabado de se transformar em Escola de Educação Corporativa, ela ainda tinha sua sigla antiga, né, a FPU, que era a Agência de Formação. E aí eu vou participar de um programa chamado PDG, que é um programa de desenvolvimento gerencial. Esse programa muda muito a minha vida profissional dentro da universidade, tanto na percepção que eu passo a ter de entender a abrangência e a complexidade mesmo da Unicamp, na sua parte de gestão administrativa. E dentro desse programa, como a gente tinha aulas presenciais, eu começo a me aproximar da Educorp, que na época buscava um instrutor, que é o termo carinhoso aí que a gente utiliza, para vir trabalhar esse tema. A escola ela é voltada a capacitar servidoras e servidores da universidade, essa é a sua principal finalidade. E então, já em meados de 2018, é que eu inicio a minha trajetória na Educorp, ministrando um curso chamado Descomplicando a Escrita, que é um curso que a gente trazia de uma forma descomplicada um pouco da reforma ortográfica que teve a sua aplicação a partir de 2016, a sua aplicação definitiva, e a gente trouxe outros aspectos de gramática que a gente percebeu que era algo que nós precisávamos trabalhar na época para melhorar a qualidade dos documentos. Então, esse foi o primeiro curso que eu desenvolvi na Educorp, Descomplicando a Escrita. Era um curso bem bacana e eram turmas presenciais, a gente trazia o pessoal e abordava já de uma maneira descomplicada um pouco essa questão da gramática, a própria ortografia e as mudanças, um pouco da pontuação também, principalmente o uso da vírgula. Depois, o segundo curso que eu ministro na Educorp é o curso de Redação Administrativa,
que aí a gente já estruturou esse curso para uma carga horária maior e de uma forma mais complexa, porque aí o nosso foco era justamente trabalhar a estruturação de textos dos documentos públicos, trabalhar com os atributos da redação oficial, objetividade, clareza, concisão, coesão. E aí vem o primeiro impacto, Jefferson, porque a gente prepara esse curso antes da pandemia e ele seria justamente, a gente faria a primeira turma no mês de março. E estava tudo pronto quando chega aquele comunicado de que nós iríamos suspender as atividades presenciais. Então, foi necessário gravar todo o curso em um período muito curto de tempo, readaptar tudo aquilo que era uma carga presencial. E esse curso ele foi ministrado, então, de uma maneira virtual. Nós tínhamos as aulas gravadas, fazíamos alguns encontros ao vivo, né, encontros virtuais, mas foi um curso também muito importante, que teve uma abrangência muito grande, porque nós acabamos aí, pelo menos em torno de 1.000 pessoas participaram desse curso, foram muitas turmas, nós tivemos quase 20 turmas, e já nele a gente já pensava sobre isso. Então é que aparece o tema linguagem simples, né? É um tema que já estava em evidência desde 2019, a escola começa a ser procurada internamente por outros órgãos, principalmente pela nossa Diretoria Geral de Administração, que é a DGA, para trazer esse tema para dentro da universidade. A gente precisa aprimorar as nossas normas, a gente já pode começar a pensar nisso. E aí me pedem, então, a elaboração, o desenvolvimento desse curso do zero. Confesso para você que na época eu não tinha tanto conhecimento sobre o tema, eu só tinha ouvido falar, ele ainda não tinha tanta repercussão. Então eu fui estudar, eu fui me debruçar aí, foram 8 meses estudando para elaborar esse curso e principalmente para elaborar ele de acordo com a realidade da universidade. Já que, num primeiro momento, a linguagem simples, ela se volta muito, né? A gente vai detalhar isso, mas ela se volta muito para a sociedade como um todo, mas a gente primeiro estava pensando em melhorar os nossos processos internos, a nossa própria comunicação interna. Então, eu desenvolvo esse curso depois de 8 meses, um curso que teve em sua primeira versão uma modalidade totalmente assíncrona, então as aulas eram gravadas e disponibilizadas, e as atividades elas eram enviadas para mim e eu sempre fiz correções personalizadas, seja de diagnóstico de textos ou até mesmo depois do momento de elaboração mesmo. E então o tema decolou. Aí depois disso a gente, por perceber o que o curso nos trazia de demandas, era um curso que, embora ele fosse virtual, ele tinha essa parte prática que fazia a gente entender a realidade da universidade. Que um procedimento médico precisava ser melhorado, que uma determinada normativa ela trazia uma estrutura e até um vocabulário de difícil entendimento. Então nós começamos a perceber que a gente tinha muito a melhorar, que a gente precisava começar a transformar esse tema um pouco mais de abrangência institucional e não somente para o curso da Educorp. Puxa vida, olha, você tem certeza? Qual que é a sua idade? Desculpe. Eu tenho 33 anos, Jefferson. Desculpe a brincadeira, mas você está escondendo o jogo, porque com toda essa experiência, meu amigo, olha. Os cabelos brancos não me deixam mentir. Tudo bem que a gente não tem a mesma área de atuação, mas eu fiquei 42 anos dentro da universidade e não cheguei nem perto de todas essas graduações, entendeu? Então, assim, né? Mas brincadeiras à parte, e me desculpe, foi só um pouco para descontrair Imagina. o ambiente, mas Assim que é bom. eu queria saber de você o seguinte: você já falou dessa coisa da pandemia, né? E é engraçado, eu acabei me aposentando da universidade ali dia 3 de março, né? Então Nossa, eu saí e a pandemia começou uma semana depois, praticamente. foi uma E transição é uma intensa. transição bem intensa. Agora, o que me chama a atenção é que, além do desafio de você fazer todo esse processo, quer dizer, você teve que lidar com um cenário que não era nem um pouco assim, vamos dizer assim, favorável, porque vocês não estavam tentando disponibilizar um curso online, por exemplo, alguma coisa online, né? Imagino se pensava puramente presencial, né? E quando você tem que ainda mais, porque às vezes as pessoas pensam que pode ser simples, mas não é muito simples você, de repente, sair de uma coisa que é presencial e adaptar ela, né? Você precisa ter
tempo, um outro time, né? Você precisa ter uma outra pegada, manter a atenção para um curso online sem que haja uma fuga, né, de pessoas. Você precisa ter um outro, né, uma outra forma né, de chegada para manter a atenção e tudo isso, né? Então eu imagino que tenha sido um outro desafio muito grande nessa época, né? Foi o maior, viu, Jefferson, sinceramente, porque são três aspectos que mexeram muito com a gente, assim, que nos tiraram da zona de conforto. O primeiro, realmente, assim, quando nós pensamos em desenvolver um curso totalmente virtual, não havia nenhum ainda na escola de educação corporativa. Nenhum. E nós não tínhamos a estrutura que nós temos hoje, por exemplo. Então, a partir do momento que você tem aquele comunicado que nos assusta, mas que até aparentava no primeiro momento ser algo apenas provisório, a gente falou, não, acho que vai passar. Aí a gente começou a perceber que não ia, a perceber que não ia dar certo. O cenário começou a ficar cada vez pior. Então, quando a gente traz isso para desenvolver isso dentro da sua casa, com os materiais que você tem, e nunca tido a experiência de fazer isso antes, é muito, muito difícil. Né? E Uhum. nós pensamos exatamente nisso que você citou. O primeiro ponto era a metodologia, porque ele já era um curso que ele foi projetado inicialmente no formato presencial para que a gente tivesse muitas oficinas práticas, para que a gente tivesse a integração das pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é esse, uma cultura de que nós não estamos acostumados, nunca fizemos nenhum curso virtual aqui dentro. E agora? Será que eu vou conseguir prender a atenção dessas pessoas? De que forma que eu faço isso? De que maneira, que estratégia que eu vou levar para fazer isso? E a terceira, que era a principal, né, Jefferson? E de que forma esse curso ele faria diferença dentro desse momento que a gente enfrentava, inclusive para nos preparar para a mudança de cultura que viria a acontecer. Então, qual foram as estratégias utilizadas? Primeiro, que a gente não teria demanda para ofertar esses cursos ao vivo, né, por meio de, inclusive pelo tamanho da universidade e pela necessidade da época. Então, a gente partiu para a gravação com os recursos que eu tinha, fui aprendendo, varei muitas madrugadas tentando gravar, regravava, eu sou muito perfeccionista. E assim, era um microfone do notebook mesmo, a câmera do notebook, não tinha nada, não tinha nenhuma condição técnica, pesquisando lá na época sem saber nem por onde eu gravaria. E a questão da metodologia foi algo interessante, porque daí a gente tenta elaborar algo que tenha aulas curtas, para que a gente não tenha aqueles vídeos extensos, e as atividades foram o nosso grande gancho. Então, todas as atividades desenvolvidas no curso, elas sempre receberam uma correção individualizada, personalizada, para criar vínculo com as pessoas. E o que é interessante, Jefferson, nesse momento as pessoas desabafam, nesse momento elas trazem para você algo que vai além da atividade, vai além do certo ou errado, da aplicação do conceito. E personalizar isso cria tantos vínculos que hoje eu tenho colegas da universidade que eu converso pelo WhatsApp, mas que eu nunca vi pessoalmente, para você ter uma ideia. E, por outro lado, uma relação tão de proximidade, de troca de ideias, de dúvida, uma relação que é muito cotidiana. E sobre a efetividade foi isso. Dentro da Unicamp, nós sempre fomos muito críticos a essa questão da comunicação, né? Tanto que o próprio tema linguagem simples, a gente estrutura um pouco diferente da concepção inicial, né? Do conceito inicial da técnica. Então, esse curso de redação, na época, ele já foi aprimorado junto, misturando um pouco a parte de atos administrativos, trazendo conceitos de atos administrativos, que entraria na rotina, então, da nossa comunidade. Nós passamos a adotar um sistema eletrônico, que aqui nós chamamos de SIGAD, para inserir documentos, para assinar documentos. Então, foi um curso que ele já trouxe tudo isso. E aí deu muito certo. Aí foi um resultado que nos surpreendeu, até por isso que teve um grande número de pessoas inscritas, foram praticamente 25 turmas grandes, né? Turmas aí que variavam de 30 a 40 pessoas. As primeiras a gente até colocava um pouquinho a mais. E um trabalho, Jefferson, que assim deu muito orgulho, porque ele foi um trabalho que fez com que a gente iniciasse essa parte de comunicação dentro da universidade, ainda mais nesse formato híbrido ou até mesmo virtual, num sarrafo alto. A gente já conseguiu acertar um produto de entrada para que depois a gente pudesse desenvolver os próximos. Mas foi um aprendizado gigante para mim. Eu, como eu te disse, eu me considerava um analfabeto ou semi-analfabeto digital, por nunca ter mexido. A primeira vez que eu acesso uma reunião virtual, aonde que eu clico, o que que eu faço, para onde que eu olho, a câmera está aberta, o microfone está fechado.
Então, É, um grande aprendizado. Isso que é gostoso, a gente tentar levar conhecimento aprendendo também. Isso vale muito a pena. exatamente. E, assim, o que eu sei, né, de fontes, né? E aqui não estou levantando nenhuma bola, não estou falando o que eu ouvi. Você Uhum. acabou se tornando uma referência nacional, no assunto linguagem simples. Você hoje é considerado um especialista no assunto, talvez um dos maiores especialistas no Brasil no assunto, né? E isso não é elogio, isso eu ouvi de outras pessoas, tá? Então, que fique bem claro aqui, né? E a gente sabe também que isso extrapolou os muros da universidade, né? Sim. E você acabou expandindo isso para fora. Eu queria que você contasse um pouco, de como isso aconteceu, para onde que a coisa e para onde mais está indo isso daí, né? Nossa, muito legal. É muito bacana, viu, Jefferson, esse reconhecimento, e justamente é isso que você comentou. A gente tem um empenho técnico muito grande no que a gente faz. Após a primeira versão do curso de linguagem simples, que foi esse curso totalmente assíncrono, ou seja, com as aulas gravadas, mas que a gente também já tinha esse padrão de correção individualizada e personalizada, a universidade criou um grupo de trabalho, o grupo de trabalho Linguagem Simples e Inclusiva. Esse grupo foi criado no início do ano de 2023 e nós desenvolvemos um trabalho, Jefferson, de 17 meses, um trabalho muito rigoroso, um grupo composto por 15 pessoas que representam diferentes órgãos da universidade, desde a área da saúde, a área da administração, áreas técnicas. E esse grupo ele foi responsável por mapear e padronizar os modelos documentais existentes na universidade. Na primeira reunião, Jefferson, eu fui selecionado para presidir esse grupo. Eu agradeço muito essa confiança, porque acho que foi o maior desafio profissional dentro da Unicamp. Eu ainda novo aqui, de certa forma, com alguns eu não tinha nem batido os 10 anos ainda. Mas na primeira reunião eu ouço de todo mundo que estava ali que a gente tinha que fazer um trabalho diferente. A gente não poderia se contentar em fazer um trabalho comum que não elencasse a finalidade do tema linguagem simples. Então a gente começa o trabalho foi dividido praticamente em 5 etapas. Uma etapa inicial de diagnóstico, onde nós fizemos uma pesquisa com toda a universidade, com todas as unidades e órgãos, para compreender qual que é o cenário da elaboração de documentos, se havia modelos, se havia materiais, quais são as principais dificuldades encontradas, quais eram essas dificuldades. Foi um diagnóstico muito interessante, porque nós tivemos uma abrangência de praticamente 90% da universidade respondendo a essas pesquisas, e uma pesquisa bem qualitativa mesmo, ela não focou apenas no quantitativo, tanto que nós elencamos muito material, fomos em busca de materiais existentes. Numa segunda etapa, a gente analisa esses dados, então a gente começa a entender, a definir qual é a nossa dor, o que a gente tem que fazer para melhorar. E a terceira etapa, naturalmente, seria uma etapa de elaborar materiais, elaborar guias, que pudessem trazer um referencial para a universidade como um todo. Essa é uma carência muito grande. A gente precisa ter mais materiais que sejam de abrangência institucional, que seja uma referência para todo mundo, e a gente pensou em desenvolver guias e materiais. Só que a gente não estava contente, a gente achou que isso não seria o suficiente. Então vamos fazer uma coisa diferente? Vamos inovar? Vamos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um portal. A gente vai colocar essas informações que estão aqui nos guias, os materiais, de uma forma que a pessoa acesse isso na tela dela, que ela consulte na tela. E isso foi muito desafiador. Então, para desenvolver isso, o grupo criou uma identidade visual, o grupo já tinha desenvolvido os materiais e foi desenvolvido um portal que é o linguagemsimples.unicamp.br, esse portal de acesso público, inclusive. E dentro desse portal, além dos guias que foram produzidos, que são muito importantes, todas as dicas, diretrizes, instruções sobre documentos, modelos, inclusive modelos interativos, estão disponíveis para acesso. Ou seja, isso se tornou uma ferramenta de trabalho dentro da universidade. Nós batemos mais de 26 mil acessos em menos de um ano. Nós temos muitos cliques nas páginas que correspondem aos principais problemas que nós encontramos na universidade, que são os elementos de redação oficial, qual é o pronome correto de tratamento, como que eu coloco a data, qual é a posição do vocativo dentro do documento.
E ainda a quarta etapa, ela passa por uma revisão muito detalhada disso, e uma quinta etapa, que é a entrega formal à nossa Coordenadoria Geral da Universidade, a CGU. Esse trabalho, ele ainda é contínuo, a gente ainda tem uma atuação no tema, há muito a ser feito. Eu costumo brincar que esse portal, ele foi apenas o início, ele é apenas uma planta que a gente acabou ali de colocar, de cuidar, mas ela tem que crescer, ela tem que avançar, inclusive partir para políticas institucionais normativas, e em virtude desse trabalho a gente começa a ser procurado, no primeiro momento pela própria Prefeitura de Campinas, para que a gente pudesse auxiliar tecnicamente, por meio de oficinas, na elaboração da carta de serviço da Prefeitura, um trabalho fantástico, feito pelo município, que levou em conta aí todas as etapas da técnica, que fez uma integração muito legal entre as secretarias. Num segundo momento, nós fomos procurados pelo Tribunal de Contas da União para que a gente pudesse desenvolver um curso, e um curso que ele fosse abrangente mesmo, um curso que, inclusive, hoje está disponível na página do Tribunal de Contas da União. E aí começa um outro desafio para a gente, como que a gente desenvolve um curso abrangente, trazendo a técnica para ser aplicada em diferentes áreas e em diferentes órgãos. Então, foi uma parceria muito interessante, também foi um curso que... E tudo isso acontecendo junto, tá, Jefferson? Assim, o GT rolando, o TCU chegando, e a gente tentando dar conta do recado. E para esse curso, a gente tinha que trazer um diferencial. Eu gosto que eu falo assim, todo produto que me pedem, eu falo, vamos entregar uma coisa diferente, vamos fazer um produto que é exclusivo. E para esse curso, em parceria, nós desenvolvemos uma metodologia chamada Metodologia 3x3, que ela integra justamente as etapas de linguagem simples, os princípios de linguagem simples e os atributos da redação oficial, já que a gente vê como essencial a estrutura do texto e não apenas o seu vocabulário de forma isolada. Então, é uma série de fatores. Fizemos essa parceria com o Tribunal de Contas da União, entregamos o curso, e, diante também da parceria com eles, somos procurados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, TRT15, o primeiro órgão da área judiciária que a gente começa a fazer um trabalho também conjunto dentro do tema. E a ideia do tribunal, basicamente, é reproduzir o nosso trabalho aqui da universidade. Já há um grupo trabalhando, inclusive, para que a gente possa padronizar e trazer diretrizes materiais que facilitem a elaboração de documentos, seja no âmbito interno do tribunal, entre os procedimentos internos, mas principalmente para aqueles documentos que chegam para a sociedade, as decisões e tudo mais. Então, além disso, a gente acaba sendo procurado por câmaras, mas a gente precisou conter um pouquinho essa agenda, porque hoje só essas duas parcerias, embora o Tribunal de Contas já esteja aí praticamente concluída, o curso já está rodando, agora temos a questão do Tribunal Regional do Trabalho, que ainda é algo que está em andamento. Puxa vida, tem certeza que tem 33 anos? Eu espero que sim, viu, Jefferson? Ou menos, né? Tomara que seja o contrário. Ô, Tiago, até que eu não sei se a minha pergunta vai ser entendida perfeitamente, mas até que nível vocês querem, ou vocês querem chegar, por exemplo, a pessoa que não tem muita informação, mas ela está começando uma carreira, ela é capaz de entender perfeitamente isso e se colocar dentro do processo e começar a desenvolver essa linguagem simples, mesmo tendo ainda, às vezes, não tendo tanto recurso, não tendo tanto conhecimento. Olha, Jefferson, esse tema, ele se faz essencial na área da educação. Inclusive, é muito bacana a gente já trabalhar com isso dentro da universidade, porque realmente nós não estamos ainda falando de uma técnica que ela já é ensinada na base da educação, muito menos dentro da universidade, para quem ainda está nesse processo, nessa vida, iniciando a vida acadêmica. Então, hoje, o nosso público-alvo, ele de certa forma ainda não abrange, ele ainda não impacta diretamente as pessoas que estão cursando um curso, uma graduação. A gente pega profissionais que já passaram por essa etapa e a gente faz um trabalho muito voltado ainda para os órgãos, né, de uma forma já interna para voltar para o externo, sociedade. Mas, com certeza, quando você fala do nosso objetivo, e dentro da universidade a gente tem focado cada vez mais nisso, é desenvolver uma cultura institucional que, com certeza, vai impactar diretamente a formação, seja na graduação, seja na pós-graduação.
Porque a própria divulgação hoje, Jefferson, ela já não acontece numa linguagem que a própria sociedade seja capaz de compreender o tamanho ou o volume do que nós fazemos aqui dentro. Então, se você fizer, por exemplo, a leitura de um artigo ou do resumo de um artigo científico, a depender da área, a tendência, e isso não tem nada a ver com a formação da pessoa que está lendo, independentemente do quanto essa pessoa tenha tido acesso ao estudo ou não, isso é muito complicado de ser entendido, de ser compreendido, de perceber a complexidade daquilo. Então, eu vejo que o primeiro ponto é você formar pessoas que, desde o momento da graduação, entendam a importância de você compreender qual é o seu público-alvo para poder se comunicar com ele de igual para igual. E aí você pode ter um público que é mais técnico e vai te entender, e um público que é menos técnico e você precisa adaptar a sua comunicação. Além de, dentro dos próprios mecanismos de comunicação da universidade, eu falo da universidade pública como um todo, né, não de forma específica só da Unicamp, ressaltar o que é feito, demonstrar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais visual, até mesmo para que a gente possa finalmente valorizar esse produto, né? Já que a educação ela é muito complexa, e principalmente complexa de você concretizar isso, de mostrar para a sociedade isso sem ser os números, sem ser quantas pessoas a gente forma por ano, quantos artigos a gente acaba concluindo, quantas patentes a gente consegue aprovar. Então, eu vejo dessa forma, que o nosso grande desafio hoje é trazer isso para as culturas de entrada, as culturas de formação. Isso passa muito pelo nível médio. Então, se a gente pensar lá no ensino médio, que é um momento onde você já está preparando estudantes para o vestibular, por exemplo, você tem que trazer para eles o que é uma comunicação clara. E quais são as vantagens e qual é a necessidade de você utilizá-la no seu dia a dia. Você está falando isso e eu já tô aqui na minha cabeça, já estou meio que projetando. É perigoso isso comigo, viu? Porque eu já estou indo longe, né? É, porque, na verdade, é extremamente, assim, emocionante isso, né? Entendeu? Muito. Agora, é, você pode dar um exemplo para a gente, trazer um exemplo para a gente de uma dessas transformações, de uma coisa que estava mais ou menos complicada e passou a ficar um pouco mais simples? Tem como você mostrar isso para a gente? Claro. Inicialmente, Jefferson, se a gente pensar muito na parte do vocabulário mesmo, né, que é uma das vertentes mais fortes da linguagem simples, diversos termos, a gente chama isso de modernização na comunicação pública. Nós temos tabelas que recomendam as substituições. Então, se a gente pensar no próprio ilustríssimo e digníssimo, que sempre foi utilizado lá nos documentos públicos, o ILMO, muitas pessoas ainda acham que o ILMO é uma pessoa, né, que é a sigla do ilustríssimo. Esses termos foram abolidos, inclusive pelo Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Então, esses termos não são mais utilizados. Os jargões do serviço público, sem mais, para o momento, subscrevemos-nos, expressões desse tipo, elas estão sendo abolidas. A gente finaliza um texto com atenciosamente. Se nós pensarmos num procedimento médico, Jefferson, a gente já constatou que algumas pessoas não sabem o que é o jejum intermitente. Eu preciso explicar de uma maneira muito clara. Ou quando tentam agendar uma consulta lá no dentista para fazer uma limpeza, quando eu coloco lá que a pessoa tem que acessar o procedimento de profilaxia é um nome muito técnico, as pessoas não vão compreender. Ou até mesmo um procedimento de endodontia, que é voltado mais para a coroa do dente, né? O famoso lá, a questão do canal. Então, essas substituições ou a tradução disso de uma maneira que seja clara, na área jurídica é muito interessante, que a expressão que eu mais gostei de aprender, que eu mesmo não sabia, é o data venia. O que é o data venia? Que você vê em todos os textos, né? E talvez eu tivesse um pouco da percepção mais lógica da expressão, mas seria com todo respeito. Então, assim, então é muito bacana você perceber que há uma preocupação, e aí é importante eu destacar isso, Jefferson, para a gente nunca confundir a finalidade da linguagem simples. Nós não estamos falando de tornar nada simplista, simplório, de acabar com a linguagem técnica, muito pelo contrário. A linguagem ela vai ser sempre pensada de acordo com o seu público-alvo. Então, o jornalista que conversa com o jornalista, ele tem realmente a linguagem dele. O professor de língua portuguesa, como professor de língua portuguesa, ele vai usar reminiscências para falar de lembranças, porque é uma forma que a gente tem aqui de contemplar a nossa área, a nossa formação. Mas o nosso ponto aqui de estudo, ele sempre está voltado a entender que há determinados públicos-alvos que não vão entender
aquilo de uma certa forma. Então, a gente tem que traduzir isso, e não traduzir isso ferindo as normas da língua portuguesa, ridicularizando o texto, fazendo substituições que sejam simplistas ou simplórias, mas sim de uma forma que fique evidente. Tá? Então, outro exemplo prático que eu acho muito interessante compartilhar com você, alguns tribunais, hoje, eles emitem sentenças na linguagem jurídica, na linguagem técnica, e sentenças em linguagens descomplicadas. Então, o que é que está sendo decidido? Qual foi a decisão do juiz? O que isso impacta para mim? O que eu devo fazer a partir de agora? Então, veja, é uma forma clara das pessoas acessarem realmente os seus direitos e, ao mesmo tempo, os seus deveres, já que quando você recebe uma intimação, por exemplo, você precisa entender o que eu tenho que fazer. E um último exemplo prático que eu gosto muito, que foi um dos primeiros que eu vi que me deixou encantado, a Prefeitura Municipal de São Paulo, que foi a primeira a implementar uma política municipal de linguagem simples no país, de forma oficial, ela mudou o layout da sua multa. A multa de trânsito que era emitida, ela era aquela multa cheia de texto pequenininho, cheio de campozinho, e as pessoas... E havia uma falta de pagamento, uma porcentagem muito grande da falta de pagamento. Ao refazer o layout, aumentou de forma significativa a arrecadação do município, porque as pessoas entendiam o que elas tinham que fazer. Elas entendiam como elas tinham que pagar aquela multa, inclusive. Ou seja, nós temos exemplos práticos daquilo que as pessoas procuram uma comunicação mais fácil para cumprirem os seus deveres, mas também para acessarem os serviços públicos por meio dos seus direitos. É, vamos traduzir isso agora, vamos deixar uma linguagem mais simples. Em Claro. muitos casos, eu não preciso mais no dicionário do lado para entender o que eu estou lendo, certo? A Exatamente. ideia Exatamente. é deixar mais simples, do ponto de vista que a pessoa, inclusive, economize tempo lendo aquilo e entendendo aquilo, ela não perca tempo, e isso que você falou é importantíssimo, quer dizer, ela não entende o que ela tem que fazer, né? Exatamente. Não Exatamente. entende o que tem que fazer. Então, isso é fantástico. Eu acho, sim, maravilhoso, né? Falando, ainda mais eu, né, que sou jornalista e lido para escrita, porque isso é o que você falou, não tem a ver com deixar o texto pobre, nada disso. Muito pelo Exatamente. contrário, você reforça e reforça inclusive a linguagem técnica que possa vir decorrente disso. Você Justamente. tá reforçando tudo isso, né? Um processo, né? O Tiago, agora assim, do ponto de vista de educação dentro da universidade, como é que eu poderia interpretar isso? Como é que eu, porque quem olha de fora, de dentro da universidade, vê que ela tem um contingente de servidores, gente Perfeito. trabalhando. Mas como é que a gente pode dizer isso para as pessoas? Olha, é um contingente de servidores que está preocupado em melhorar o serviço que presta para a sociedade, né? Então, Sim. o quão importante isso num sentido mais amplo da coletividade da universidade ou de qualquer instituição que seja, tribunais, enfim, o quão Claro. importante é isso? Uma coisa que eu acho muito importante, Jefferson, é que assim, a linguagem simples, eu sempre reforço isso como um mantra para mim. Ela não é o fim, ela é o meio. Então, a melhor maneira da gente demonstrar realmente o seu impacto dentro da cidade, que é feito diariamente por um grupo de servidoras e servidores que são muito atuantes, é concretizando isso em projetos, concretizando isso por meio dos serviços que são disponibilizados para as pessoas. Dentro da linguagem simples, nós temos três princípios que são muito claros, que é que as pessoas encontrem a informação, compreendam a informação e utilizem a informação. Então, num primeiro momento, quando a gente pensa nas leis que foram geradas lá no início dos anos 2000, ali para 2000, 2010, o nosso foco era a transparência. Tendo a transparência, a gente já resolvia muito do serviço público, pela questão das pessoas terem acesso à informação. Só que a transparência não bastou, porque além das pessoas encontrarem a informação, elas precisavam compreender essa informação.
Muito bem. Algumas você até compreende, outras não. Mas quais realmente eu utilizo? Então, a melhor forma da gente medir, e principalmente da gente fazer com que essa técnica ela tenha uma repercussão dentro da universidade e chegue à sociedade de uma forma efetiva, são os nossos produtos. É realmente lá, aquele procedimento médico, quando a pessoa vai agendar um exame que ela recebe na mão dela impresso, que tenha uma linguagem que seja fácil dela compreender e que ela possa cumprir aquelas etapas para acessar o serviço e realizar o exame de uma maneira bem feita. É quando nós pensamos também em diversos projetos internos da universidade que são realizados para gerar uma eficiência dentro da produção, seja administrativa, quando a gente pensa dos documentos, dos atendimentos realizados para os alunos e para a sociedade como um todo. Então, a gente procura sempre, Jefferson, levar a linguagem simples de diversas formas e em diversos projetos para concretizar isso como produto. Um exemplo simples que eu gosto de compartilhar é um edital. Vamos pensar no edital de pós-graduação. Nós tivemos recentemente agora, dentro do curso, né, dessa versão atualizada que está sendo oferecida, um edital da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, da PRPG. Esse edital está escrito numa linguagem simples, uma linguagem simplificada, onde há a organização do texto de maneira estruturada, onde você tem acesso às informações de uma maneira mais objetiva. Esse produto, por si só, ele vai facilitar a entrada de pessoas, ele vai favorecer a compreensão disso por um número maior. Então, eu vejo que a gente precisa estabelecer esses produtos, essa questão que concretiza mesmo a eficiência dessa técnica e de todo o empenho que é feito, são os produtos e os projetos que acabam se concretizando. E aí isso faz diferença no dia a dia das pessoas, seja internamente nos nossos fluxos de trabalho, mas principalmente para que a sociedade verifique isso. Bom, Tiago, então assim, eu sei que você é essa pessoa assim, extremamente dedicada a tudo e tal, mas é, a gente também sabe que é importante a gente ir formando outras pessoas, né? Como é que está esse processo de você ir formando e delegando para outras pessoas essa extrema capacidade que você tem de disseminar esse tipo de informação? Quer dizer, como é que está isso? Vocês também têm alguma política para isso? Sim, não, foi muito importante, Jefferson, a gente compreender que nós precisamos expandir esse tema por meio de pessoas, por meio de mão de obra. Então, nós iniciaremos agora na próxima semana um programa de multiplicadores em linguagem simples. Esse programa, ele é organizado pela Educorp. Nós tivemos 20 vagas internas e 4 vagas para órgãos públicos externos à universidade. Então, dentro desse programa, ele terá 12 encontros presenciais. A gente vai formar pessoas, mais pessoas, para que elas possam levar esses sistemas. O ingresso a esse programa ocorreu por forma de submissão de projetos. Então, apareceram projetos fantásticos, voltados à linguagem simples, sejam de elaboração de materiais, seja de soluções em linguagem simples, aí a gente está falando até de software mesmo, até de um site, um domínio, de tokens que estão sendo programados, e principalmente da gente formar novos capacitadores no tema, pessoas que possam somar a sua formação técnica e levar aquilo de uma maneira bem legal para a área, de uma maneira autônoma, né? Porque eu também gosto de reforçar isso, sabe, Jefferson? A linguagem simples ela não é igual na Unicamp, no TRT e no TCU. A linguagem simples não é igual na área administrativa e na área da saúde. Nós temos que compreender que existem as especificidades e a gente tem que respeitar. E quando a gente consegue trazer esses profissionais que já têm essa bagagem técnica para pegar o tema e traduzir isso lá dentro, levar isso para lá como um produto, aí fica muito, muito bacana. Então, nós temos hoje o curso Linguagem Simples já na sua segunda edição, que é o mesmo que foi gravado para o Tribunal de Contas da União, e esse é um curso aberto, então toda a comunidade pode se inscrever ao curso. Ele tem uma procura muito grande, é bem bacana isso, mas pensando na formação de pessoas mesmo, para que a gente tenha pessoas que levem o tema, e outras, sem perder essa essência que a gente tem, porque a gente gosta mesmo de abraçar, de comprar a causa, de fazer esses produtos, essas inovações. Esse programa de multiplicadores, ele vai ser um diferencial para a universidade. Nós teremos a participação externa da Universidade de São Paulo, da USP, então nós teremos um servidor da USP que vai integrar esse programa.
de um servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, do TRT-15, de uma servidora da Prefeitura de Campinas também. Então, os órgãos externos aqui que vêm contribuir com a gente. Vai ser uma experiência bem legal para a gente integrar também, né? Trocar quais são as práticas, o que cada lugar já desenvolveu. E dentro da universidade nós temos pessoas de Limeira, Campinas, das áreas da saúde, áreas técnicas, áreas administrativas, de órgãos centrais e projetos maravilhosos que depois a escola, a Educorp, ela acompanhará por 6 meses, para que além de formar as pessoas, a gente entregue pelo menos aí, então, 20 projetos para a universidade, para a gente ir aumentando, para a gente ir deixando isso maior e cada vez mais consolidado como cultura. Eu tenho a pretensão de, mais para frente, fazer um programa sobre educação corporativa, mas eu queria a sua opinião pessoal. O quanto que a educação corporativa influencia no crescimento de uma instituição. Totalmente, Jefferson. Eu tenho a minha experiência na área privada. Essa experiência, ela foi muito importante para mim, inclusive para que a gente pudesse trazer um pouco dessa visão para dentro da universidade. É claro que se a gente comparar a iniciativa privada com a iniciativa pública, são finalidades completamente diferentes, e, enfim, né, cada uma dentro de um escopo bem específico. Só que quando a gente pensa na educação corporativa, e eu vejo que esse termo também ele é muito abrangente, né, ele também, muitas vezes, ele é de tão subjetivo que ele é muito abrangente e vice-versa. Mas eu vejo, Jefferson, que assim, não existe mais evolução ou não existe mais trabalho qualificado e principalmente consolidado sem uma educação corporativa constante. Até porque nós passamos por dois motivos que eu destaco para você. O primeiro é hoje essa convivência geracional. Então, nós temos uma convivência geracional muito intensa, um dos primeiros momentos que a gente está misturando aí desde os baby boomers, dos nascidos lá em 1960, antes de 1960, com a geração X, né? Inclusive a geração, vamos pensar, a geração alfa não, porque eles ainda estão na escola, mas a Y já tem essa relação com a gente. E o segundo ponto é porque a evolução das coisas está muito rápida, né? Então, como eu te disse, não existe mais nada sem tecnologia. Então, quando que eu pensei, quando que eu, Thiago, pensei que minha ferramenta de trabalho seria o meu WhatsApp, que hoje é algo que ninguém vive sem. Se a gente desligar isso por 24 horas, a gente tem um caos mundial. Então, ela tem que ser contínua, mas principalmente, né, Jefferson, ela tem que ser qualificada e ela tem que ser muito personalizada. Então, eu vejo que a educação corporativa ela precisa ser mais estratégica, porque a gente acabou banalizando alguns termos, a própria comunicação, que é uma área que eu sou assim apaixonado, tudo em qualquer problema que existiu foi problema de comunicação, e não, ela já virou o apontamento das causas para tudo, para todo tipo de problema. Então, eu zelo muito por uma educação que seja continuada, qualificada, mas principalmente personalizada. A gente tem que ter um diagnóstico de onde nós precisamos melhorar, o que nos faz falta e o que nós temos que manter, aquilo que a gente precisa realmente somente continuar fazendo. Dentro da própria linguagem simples, e eu gosto muito disso dela como técnica também, Jefferson, eu faço 2 perguntas no curso: como diagnosticar e como implementar a linguagem simples. Ou seja, eu preciso primeiro ter um diagnóstico do que a gente já produziu como universidade. Porque existe um trabalho, existe um legado. Né? A gente não pode desprezar isso, muito menos menosprezar esse trabalho que nos trouxe até aqui. E a implementação, ela tem que ser muito estratégica. Então, hoje, quando a gente pensa na Escola de Educação Corporativa aqui da Unicamp, né, da Educorp, até mesmo os temas que você tem na escola são temas que têm tudo a ver com o momento. Vamos falar de inteligência artificial, a escola tem um curso sobre isso. Vamos falar sobre ferramenta de dados estatísticos, o Locker Studio, uma ferramenta Google, a escola tem um curso sobre isso. Então, perceba como é interessante. Há 2, 3 anos atrás, os nossos cursos eram outros. A gente tinha uma outra percepção. Hoje não. Hoje a gente já entende que tudo se atrela à tecnologia. Então, ela é fundamental e vejo que, assim, dificilmente você tem empresas com muito sucesso ou tão consolidadas sem ter um grande treinamento, sem ter um treinamento intenso e qualificado. E sempre olhando para o futuro, né? Sempre olhando para o futuro. Porque vai vir muita novidade, né, Jefferson? Por exemplo, a inteligência artificial para a redação de texto já é uma realidade.
Hoje as características dos textos que você recebe, até os destaques em negrito lá, a gente percebe o quanto de texto é produzido em inteligência artificial. Isso é um problema? Não, pelo menos na minha opinião agora, desde que a gente consiga sempre utilizar as ferramentas como assistentes e não em substituição ao nosso pensamento, ao nosso raciocínio. Então, você ter uma ferramenta que quantifica para você estatística é maravilhoso. Eu estou falando de eficiência no meu trabalho. Agora, se eu pego um trabalho, por exemplo, de conclusão de curso, se eu pego um relatório da minha área e ele é elaborado totalmente pela inteligência, eu nem me preocupo em revisá-lo, em adaptá-lo, aí a gente passa a ter um problema. Então, o equilíbrio tem que prevalecer e a questão de conscientizar as pessoas também. É interessante, hoje pela manhã eu estava assistindo um corte do Átila Yamarino, que eu acho que você deve conhecer, e ele Sim, falava justamente isso, que a gente não deve usar a inteligência artificial substituindo, né? Mas que a gente perfeito. deve, até, ele deu até um exemplo, quer dizer, que lá na inteligência artificial diziam que a mulher dele devia chamar X ou Y. E ele falou, e não é nem X ou Y, o nome da minha mulher é outro. E ele falou, e tá lá porque ela me auxilia em tudo, no serviço, tudo, né? Então ele diz, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque ajuda, mas precisa ter Exato. um pente fino ali, precisa passar ali, né? Então é um auxiliar. Eu acho até que nós vamos chegar num momento em que essa coisa vai se desenvolver cada vez mais e é o futuro, né? Mas a Sim. gente tem que sempre tomar cuidado, mas sempre, é o que eu falei, né? Sempre olhando para o futuro, né? Sempre olhando para o Não, futuro e preparando para as novas gerações, né? Porque eles vêm atropelando aí, né? totalmente. A geração Alpha 2011 para cá é uma geração de tela. E um dado interessante, né, Jefferson? Inclusive, quando eu preparei agora uma aula recente, uma pesquisa pública do governo federal indicou que as pessoas hoje se informam mais pelo WhatsApp do que pela própria televisão. Então, assim, mudou, né? Então, hoje eu recebo, as pessoas comentam: nossa, Thiago, eu recebi aqui no WhatsApp tal coisa, você estava sabendo disso? Olha que interessante, né? A gente pensar que nos meios de comunicação eu cresci ouvindo rádio, eu já ouvi jogo no rádio, para você ter uma ideia, tá vendo? Então, eu sinto saudade, gosto muito, por sinal. Mas perceba essa mudança e principalmente essa projeção de futuro, porque qual que é a minha maior preocupação, Gerson? Por uma questão natural, a gente quer ter cada vez menos trabalho e cada vez entender e compreender mais. Eu quero cada vez estar mais informado, cada vez ser uma pessoa mais capacitada, mas trabalhando o mínimo possível para isso, me esforçando Uhum. minimamente para isso. E talvez é uma conta que não feche. Por isso que a inteligência artificial ela tem se tornado, as pessoas têm se tornado tão dependentes. Então, eu não escrevo mais nenhum e-mail, a inteligência faz por mim. Eu não analiso mais nenhum documento, a inteligência analisa por mim. Então, essa é uma preocupação futura que a gente vê dentro da própria comunicação. Então, se a gente começar a cumprir, daqui a pouco a inteligência está conversando com ela mesma. O Tiago elaborou um texto, o Jefferson colocou lá, não foi nem o Tiago, né? A inteligência elabora o texto para o Tiago, a inteligência analisa o texto para o Jefferson e aí acabou a comunicação. Aí nós estamos, a inteligência ela faz e ela avalia o trabalho dela, vai ser mais ou Uhum. menos isso. Mas eu acho que faz parte, a gente, todo processo que se inicia tem muita pedra no caminho, né? E eu acho que o grande Sim, aprendizado é a gente ir tirando essas pedras e entendendo como é que a gente caminha, por aí, né? com certeza. Então, a gente vai em busca do equilíbrio. Exatamente. Olha, Thiago, nós estamos chegando, infelizmente, estamos chegando ao final. Eu gostei desse programa, cara, porque eu gosto quando o entrevistado tem uma bagagem e fala bastante sobre e deixa para o entrevistador falar quase nada, porque a nossa função, na verdade, devia ser essa, né? Fazer entrevista, Sim, perguntar e obter a resposta, né? Mas sim. em alguns casos se quer falar mais, né? Então eu gosto muito desse tipo de programa, adorei. E eu só não posso esquecer de uma coisa. Eu queria muito agradecer aqui de público ao Edson Lintz, né, que é o coordenador da Educorp, né? Eu não sei se o Isso. título está certo, coordenador, porque se muda Mas, muito as coisas, mas é o coordenador da Educorp, que foi que o facilitador, a ponte entre nós dois, né? E foi sim. de uma conversa que a gente teve e ele apresentou o tema e eu me interessei de pronto. Então, eu queria agradecer muito ao Edson Lins
por essa oportunidade que eu estou tendo e trazendo isso para as pessoas, né? Isso é o que eu acho mais importante, divulgação e ir longe e atingir as pessoas e elas entenderem determinadas coisas sem falsos testemunhos, né? Com É, certeza. né? Então eu precisava fazer esse agradecimento. E agradecer a você pela sua disposição. A gente está aqui hoje conversando e você, assim, com esse ânimo todo, né? Dos altos dos seus 33 anos, com 5 graduações e falando todo entusiasmado. Quer dizer, isso é para motivar a gente a continuar fazendo as coisas e buscando as coisas. Muito obrigado, viu, Tiago? Eu que agradeço, Jefferson. Eu sou um entusiasta, um falante também, então, assim, se você quiser ter algum programa de 3 horas, pode contar comigo que a gente fica aqui. Mas muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim conversar com um colega de universidade, a gente poder levar esse tema de uma maneira descomplicada, de uma maneira não tão técnica, porque realmente a gente deixa a técnica para o dia a dia, para uma aplicação mais institucional, administrativa. Então, fico muito agradecido desde o nosso primeiro contato, encantado pelo trabalho que você desenvolve, pelo programa como um todo, e assim, eu só tenho a agradecer e que a linguagem simples, que a gente possa ainda falar muito sobre isso e quem sabe até no futuro para entender qual foi o impacto efetivo disso de uma maneira mais consolidada. Muito obrigado. E deixando claro para você que se futuramente tiver algum assunto que você acha que é importante desenvolver e trazer a público, o Fator Humano está de portas abertas, viu, Tiago? Muito obrigado, com certeza. Espero que essa tenha sido a primeira de muitas e ainda as indicações também, que a gente acaba conhecendo nessa trajetória muitas pessoas que são também incríveis o que fazem, que se somam, né, que trazem outros temas. Então, pode contar comigo aí em todos os sentidos. É isso. Hoje nós realizamos aqui a 59ª edição do Fator Humano. Eu conversei com o Tiago Pinheiro Rosa, Tiago que é funcionário da Faculdade de Tecnologia FT da Unicamp, lá em Limeira, né? E é um sujeito que, apesar de 33 anos, tem 5 graduações. Então, você que ainda está pensando em começar, dá tempo, viu? Dá tempo. Aproveite isso, né? E ele também é instrutor, né, na Escola de Educação Corporativa da Unicamp e do Corp, né? E nós falamos aqui, o nosso assunto foi sobre linguagem simples. Eu agradeço muito a audiência de todos vocês. Se tiver algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, vocês têm os canais aí pelas redes sociais. Por favor, fiquem à vontade, interajam. Ótimo. Muito obrigado e até a próxima. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!